A única fonte de verdade para eu e você deve ser as Escrituras. Olha só o nível da frase. A única fonte de verdade para eu e você deve ser as Escrituras. Só para e pensa. Em pleno século XXI, com telescópios mostrando o universo, com a medicina salvando vidas todos os dias, com ciência explicando a realidade de forma concreta, o cara vem dizer que a única fonte de verdade é um livro escrito há 2000 anos por povos do deserto. Eis um livro escrito há 2000 anos por povos do deserto. E pior, um livro que não consegue nem se sustentar sozinho, porque dentro dele mesmo tem contradição atrás de contradição. Um dia Deus é amor, no outro está mandando exterminar povos inteiros. Um dia não matarás, no outro já está incentivando guerra santa. Se isso é fonte de verdade, imagina a mentira. E olha a manipulação. Quando o pastor fala que a única fonte de verdade é a Bíblia, o que ele realmente quer dizer é: não questione, não estude, não pense por conta própria, só acredite no que está aqui e no que eu interpretar para você. É fechar os olhos para o mundo e entregar a mente numa coleira. Só que a realidade é que a verdade não está em escrituras antigas. A verdade a gente descobre investigando, experimentando, testando, corrigindo erros, expandindo conhecimento. A ciência é corrigível, aberta, dinâmica. Já a Bíblia é estática, fossilizada, cheia de absurdos que hoje a gente precisa se contorcer para justificar. Então não, pastor. A única fonte de verdade não são as Escrituras. A verdade está espalhada no mundo, no universo, no que a gente descobre, no que a gente vive. Limitar a verdade a um livro arcaico é como dizer que o mapa é mais importante que a própria realidade. Limitar a verdade a um livro arcaico é como dizer que o mapa é mais importante que a própria realidade. É impossível um crente viver sem Bíblia. Você pode ter igreja sem templo. Você pode ter igreja sem música. Mas você não pode ter igreja sem Bíblia. Olha só a pérola. É impossível um crente viver sem Bíblia. Você pode ter igreja sem templo. Você pode ter igreja sem música. Mas você não pode ter igreja sem Bíblia. E aí eu penso, viver sem Bíblia? Poxa, bilhões de pessoas no planeta estão vivendo muito bem sem ela. Ateus, budistas, muçulmanos, hindus, espíritas. Todo mundo vivendo, comendo, trabalhando, pagando boleto, amando, criando filhos. Mas não, pro pastor, viver sem esse livro cheio de contradições é impossível. E o mais engraçado é que ele fala como se a Bíblia fosse oxigênio. Tipo, respirei Gênesis, agora preciso de um gole de Levítico, senão eu desmaio. A realidade é que ninguém precisa de Bíblia para viver. O que precisa é de comida, água, afeto, saúde, conhecimento. A Bíblia só serve para manter o sistema religioso de pé. É o combustível da máquina. Sem ela, o pastor perde a autoridade, porque não tem mais aquele carimbo de Deus mandou, e ainda compara com instrumentos e música. Quer dizer, uma igreja até pode ser sem graça, sem violão, sem bateria, mas sem Bíblia não existe. Claro, porque sem esse livro, como é que o pastor vai mandar você obedecer, dizimar e acreditar? Então não, pastor. Viver sem Bíblia é perfeitamente possível. Aliás, é até mais saudável, porque você não precisa ficar tentando engolir um monte de absurdos escritos há milhares de anos e fingir que é manual de vida. Manual de vida é ciência, é razão, é ética construída no presente, não um livro que manda apedrejar gente porque plantou 2 sementes diferentes no mesmo campo. Ame a Bíblia. Ame a
palavra. Olha só, o pastor chega e fala: amem a Bíblia, amem a palavra, e eu fico aqui pensando, amar esse livro? Sério? Esse mesmo livro que é praticamente um catálogo de genocídios, homicídios e escravidão, misoginia e contradições sem fim? Cara, é impressionante. É quase um top crimes da humanidade, só que com selo de sagrado. Quer matar o inimigo? Tá lá. Quer vender sua filha como escrava? Tá lá também. Quer justificar uma guerra santa? Tranquilo, já vem no pacote. E a gente ainda escuta que esse é um manual de moralidade. Moralidade aonde? Qualquer outro livro com esse conteúdo a gente colocaria na prateleira de livros perigosos, mas a Bíblia ganha status de guia espiritual. E o detalhe é que no meio de tanta violência, ainda tem gente dizendo: não, mas algumas coisas são verdade, aconteceram. Tá, mas isso não apaga a quantidade absurda de absurdos. Então, quando o pastor fala amem a Bíblia, eu só consigo pensar, antes de amar, leia. Leia de verdade, sem filtro, sem pastor explicando o que você deve sentir. E aí decide se é esse conselho que você realmente quer seguir. Porque amar um livro cheio de sangue, contradições e violência, cada um com seu gosto, né? Nós não temos um original da Bíblia, todos os originais se perderam. Ui, olha só o que o Rodrigo Silva solta. Nós não temos os originais da Bíblia, todos os originais se perderam. Espera aí. Então a tal palavra infalível de Deus, a mensagem divina perfeita, inspirada diretamente pelo Criador do Universo, simplesmente se perdeu? É isso? O Todo-Poderoso que supostamente criou galáxias inteiras não conseguiu preservar nem um papelzinho de 20 páginas? Aí o que sobra são cópias de cópias de cópias, cheias de erros de tradução, mudanças de escribas, interesses políticos, concílios escolhendo o que entra e o que sai. É tipo um telefone sem fio cósmico. Alguém fala, Deus é amor, e no final chega, mate o vizinho se ele não crer igual você. E mesmo assim tem gente que olha para esse Frankenstein de manuscritos e fala, essa é a única fonte da verdade absoluta. É quase cômico. Se os originais se perderam, a gente está discutindo dogma em cima de reconstrução, suposição e fé cega em cima de pedaços. E pensa comigo, se a base de toda a sua religião, a sua salvação eterna, depende de um livro. Mas os originais desse livro não existem, então sua fé já começa em cima de areia movediça. Você não tem a palavra de Deus, você tem fragmentos humanos remendados. No fim, essa frase do Rodrigo não é detalhe, é bomba. Ela desmonta a ideia de que a Bíblia é perfeita, porque perfeita não é. Se perdeu, se alterou, se corrompeu. E o mais engraçado, eles admitem isso, mas continuam pedindo que você trate o livro como se fosse a verdade absoluta. Salve galera da Rebelião Ateísta. Hoje o papo é reto, direto, sem enrolação. Sabe aquele livro que dizem ser sagrado, cheio de amor, paz e lições de moral? Então o senhor já discorda do livro? Eu discordo. Os pastores não querem falar, mas esse livro está sendo muito vendido e é a Bíblia. Crente não xinga, não. Mas é cada... Bando de infeliz incircunciso, filho de uma meretriz desviada, filho de Belial, seu Satanás do inferno. A sua mãe vai tomar no tanque de Betesda, árvore que não dá fruto, jumenta de Balaão, cego Bartimeu, cego de Jericó. E aí, continua recomendando esse livro? Eu não aceito ser um crente normal, abre meus olhos espirituais, eu quero ver o sobrenatural esta noite, Senhor. Fecha, Deus, fecha meu olho, Senhor. Mas você acha que um livro desse aí deveria ser aceito na nossa sociedade nos dias de hoje? Com certeza que não, gente. Pela tecnologia de hoje, tá tudo avançado. Então me diz uma coisa, se eu dissesse pra você que esse livro é a Bíblia Sagrada. Sério? Seríssimo. Aqui, ó. A Bíblia. Aqui do lado eu posso te mostrar os versículos, tudo certinho. Agora. Fecha, Deus, fecha meu olho, Senhor. Você nunca viu o pastor não falar sobre isso? Não. Eu não aguento mais essa vida pentecostal não, cara. Bom, eu estou aqui com quem? Jorge Gonzaga, o Azulão.
azulão. Olha só, o senhor tem quantos anos? 63 anos. 66 anos. Bom, seu Jorge, o que o senhor acha de um livro que está sendo muito vendido? É febre na internet, é febre nas lojas físicas, todo mundo comprando esse livro. Esse livro deixa bem claro que é para qualquer pessoa matar todo e qualquer homossexual que você possa existir. Pode ser seu filho, pode ser qualquer pessoa da sua família, pode ser até seu pai. Qualquer pessoa. O que você acha desse livro? Eu não aguento mais essa vida pentecostal não, cara. Eu não aguento mais essa vida pentecostal não, cara. Pois é, a Bíblia. Mas será que é tudo isso mesmo que nos contam? Será que é só esse mar de rosas que as pessoas gostam de pintar? Se liga, porque o vídeo que vocês vão assistir agora vai abrir os olhos de muita gente. Aqui a gente vai além da superfície e vai escancarar tudo o que ninguém fala sobre esse livro tão venerado. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Cheguei. Quem pode abrir? Não é da Testemunha de Jeová, não. Sou da Assembleia. Querido, abre! É a tia do Yakult. E a tia do Yakult todo mundo abre, né? Pode abrir, querido. É a tia do Yakult. Falei com a tia do Yakult. Satanás fechou na minha cara. Já pararam pra pensar que dentro das páginas da Bíblia tem coisas que fariam qualquer filme de terror parecer história de criança? Pois é, a galera adora falar sobre os milagres, as lições bonitas, mas esconde as histórias de genocídios, escravidão, machismo e até mandos e desmandos de um Deus que parece mais um tirano. Isso sem falar nas contradições, né? Porque se tem uma coisa que a Bíblia tem de sobra, é isso. Hoje é o dia de a gente encarar essa parada de frente. Vocês sabiam que tem trechos da Bíblia em que Deus ordena a destruição de cidades inteiras? Homens, mulheres, crianças, todo mundo sendo exterminado sem dó nem piedade. É o famoso não deixar pedra sobre pedra. E ainda tem gente que acha que esse Deus é puro amor. Será mesmo? Porque se isso é amor, eu nem quero imaginar o que seria ódio. E o mais bizarro é que essas histórias são tratadas como se fossem grandes feitos, atos de justiça divina. Mas justiça pra quem, né? Porque olhando bem, parece mais uma lista de crimes de guerra. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento tem uma razão de ser. Tudo. Qual bem maior que justifica o massacre de crianças e bebês recém-nascidos? Vamos lá, o filho de Davi. Vamos por partes. Filho de Davi. Deus está ali sendo pedagógico. Ele está mostrando o efeito maligno do pecado. Matar uma criança é pedagogia. Deus está mostrando doença. Davi pecou, certo? E por que ele e a Betseba que pecaram não foram punidos? Deus mostrou o quão hediondas são as consequências do pecado. Você fez uma analogia, agora vou fazer uma analogia com você. Calma, deixa eu terminar essa frase. Se, por exemplo, seu avô roubou, é justo você ser preso? Não. Então, se o Davi e a Betseba pecaram, por que o filho deles que sofreu a punição? Porque se o meu avô roubou e Deus me amaldiçoar e falar que eu tenho que ser preso, é justo, porque Deus mandou, entendeu? E não para por aí, não. A Bíblia também está cheia de leis que hoje em dia seriam consideradas absurdas. Tipo aquelas que dizem que mulheres não têm valor nenhum, que podem ser tratadas como propriedade. Tem até mandamento dizendo que, se uma mulher for estuprada, o agressor só precisa pagar uma multa pro pai dela e casar com ela. Cara, como é que alguém consegue defender esse tipo de coisa como algo moral ou divino? É revoltante pensar que um livro com esse tipo de mensagem ainda é usado para justificar tanto preconceito e opressão. Ah, e o lance da escravidão. Quem aí já ouviu alguém falar que a Bíblia legitima a escravidão? Efésios 21:20. Se alguém ferir o seu escravo ou escrava com um pedaço de pau, e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Está escrito aqui com todas as letras, escravo. E ainda tem gente que fala que a Bíblia não apoia a escravidão, hein? Pois é, tá lá, preto no branco.
Tem regras sobre como você deve tratar seus escravos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas espera aí, não era para ser um livro sagrado, vindo direto de um Deus perfeito. Como é que esse mesmo Deus não condena algo tão desumano? Parece que quando o assunto é manter estruturas de poder, até o sagrado se adapta, né? Eu não aguento mais essa vida pentecostal não, cara. Eu não aguento mais essa vida pentecostal não, cara. E as contradições? Meu irmão, dá pra fazer uma lista interminável. Um dia Deus ama o mundo, no outro manda afogar todo mundo com um dilúvio. Uma hora é olho por olho, dente por dente. Depois vem Jesus falando pra dar a outra face. Quem tá certo nessa história toda? Parece que cada autor puxava pro lado que lhe interessava, e a galera foi empilhando os textos sem muita coerência. E depois dizem que esse livro foi inspirado por uma mente divina. Olha, se foi, essa mente estava bem confusa. Tô cansado de ser pentecostal, cara. Esse negócio de manto, de ficar rodando na igreja, isso cansa, varão. As costas dói, a gente ficar curvado, orando muito tempo. E eu não consigo dormir, varão. A gente deita pra dormir, cara. É só revelação que fica vindo na mente, eu não consigo descansar mais. E olha só, antes que alguém venha dizer que a gente tá interpretando errado, vamos deixar claro. Quem interpreta errado mesmo são os religiosos que escolhem o que seguir. Eles pegam as partes bonitinhas e fingem que o resto não existe. Dizem que Deus é amor, mas pulam as partes onde ele manda matar todo mundo. Dizem que a Bíblia prega igualdade, mas ignoram as partes que tratam as mulheres como lixo. Hipocrisia pura, né? A real é que a Bíblia foi escrita por homens em épocas bem complicadas, onde a violência e a desigualdade eram a regra do jogo. E por mais que tenha trechos que até podem ser considerados poéticos ou inspiradores, não dá para ignorar o monte de absurdos que estão lá também. O problema é que as pessoas ainda usam esse livro como base para leis, para educar crianças, para justificar preconceitos. Isso precisa acabar. E é por isso que o vídeo de hoje é tão importante. O Jason Ferrer vai entrar nessa toca de coelho e mostrar tudo o que está errado nesse livro, que as pessoas insistem em chamar de sagrado. Ele vai destrinchar cada uma dessas questões e jogar na mesa tudo aquilo que os religiosos não querem que você saiba. Preparem-se, porque o que vem por aí não é para quem tem estômago fraco. E eu já vou avisando, se você é do tipo que prefere ficar na zona de conforto, acreditando que a Bíblia é um manual de vida perfeito, é melhor nem assistir. Porque o que vai ser revelado aqui pode balançar todas as suas crenças. Mas, se você está disposto a abrir a mente, a questionar e a buscar a verdade, então cola com a gente. Esse vídeo é pra você. O Jason Ferrer mandou muito bem nesse conteúdo, e eu garanto que vocês vão sair daqui com outra visão sobre esse livro que tanta gente idolatra. Ajustem o som, apaguem as luzes e se preparem para encarar a verdade nua e crua. E claro, depois voltem aqui para comentar o que acharam, porque eu quero saber a opinião de vocês. Vamos juntos, galera. A verdade pode ser desconfortável, mas é só com ela que a gente consegue realmente se libertar. E aí, tá preparado? Então bora pro vídeo, porque esse aqui tá sensacional. Eu não aceito ser um crente normal. Abre meus olhos espirituais. Eu quero ver o sobrenatural esta noite, Senhor. Fecha, Deus! Fecha meu olho, Senhor! Eu vou perguntar para você do outro lado que está me vendo e me ouvindo neste exato momento. Você já se perguntou como seria esse livro, a Bíblia, sem fantasias, a Bíblia sem mitos? Se tirarmos tudo o que há de divino, sagrado e supostamente inspirado e iluminado divinamente, o que sobraria desse livro? O que sobraria da Bíblia? E o bom, na verdade, é que neste vídeo eu vou mostrar para você o que é a Bíblia sem os mitos, o que é a Bíblia sem o aspecto sobrenatural, sem o peso
peso espiritual que alguns dizem que ela tem. Então nós, eu e você agora, vamos desmontar a tal Bíblia Sagrada, vamos enxugá-la e vê-la se transformando num conjunto de livros comuns. Um livro como qualquer outro, Brasil. Um produto natural, cultural, algo ficcional, político, uma novela, algo extremamente religioso. Na verdade, nós estamos falando aqui de uma fabricação humana, algo que precisa da fé cega, da inocência, da ignorância, da submissão e do medo irracional para continuar existindo como um livro sagrado e divinamente inspirado por um Deus secreto, divino e invisível que mora em algum lugar da parte do céu. Então hoje eu vou falar neste vídeo sobre os milagres, as profecias, o Jesus histórico, as contradições, a ficção da espiritualidade, tudo isso logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferreira. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre é uma honra, um privilégio muito grande contar com você que está aí do outro lado. Muito obrigado por sua assistência. Agradeço demasiadamente a você pela participação, pela preferência, pela participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua audiência ao canal Além da Fé. Eu sou o Jason Ferreira, sim, eu sou o apresentador deste canal e eu me sinto um privilegiado pela sua presença e quero muito agradecer aqui aos membros. Muito obrigado a você que é membro do canal Além da Fé, você que confia, você que credibiliza para que a gente possa ter um suporte melhor, para que a gente possa entrar nos lares, na vida, na mente das pessoas, no Brasil e no mundo todo. É evidente que esta plataforma aqui não paga pra gente, Brasil, o que a gente realmente necessita para o dia a dia. Então, se não for os membros, simplesmente o canal afunda, não há possibilidade de prosseguir. Então, se você quiser ser membro do canal também, seja membro do canal Além da Fé, nos apoie. Jason, eu não tenho como ser membro, mas eu posso te apoiar através de um Pix. Pode, nos ajuda, porque a gente viaja, faz trabalhos, faz textos, grava, edita, faz todo o trabalho, paga pessoas para fazer uma coisa, para fazer outra, enfim, então é muita coisa. Material que a gente precisa, então, enfim, livros que nós precisamos comprar também. Então, eu preciso muito de você do outro lado para que a gente possa continuar nessa jornada. E uma coisa interessante é que, graças a vocês que ajudaram para a confecção desse livro, Porque Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda, nós temos alcançado dezenas de centenas de pessoas no Brasil e no mundo. Uma pessoa que compra esse livro, uma só, ajuda a família toda, porque o conhecimento, Brasil, que liberta. O conhecimento junto com a Bíblia, é só você pegar o seu livro. Você tem a Bíblia aí, não tem? Pega a sua Bíblia e este livro que está completamente fácil e acessível de ler, uma letra boa, grande. Cara, tá muito bonito este livro aqui. Ele é um livro com 24 capítulos, 460 páginas. Um livro que realmente está eletrizante e vai mostrar, provar, demonstrar como A mais B que Jesus, o personagem principal da história do Novo Testamento, mentiu descaradamente para os seus discípulos. E isso para um pastor, isso para um presbítero, para um professor de escola bíblica dominical parece ser uma blasfêmia de última esfera. Algo diabólico, mas não é, Brasil. De fato, eu consigo provar que Jesus mentiu. Ele mentiu para os seus discípulos sobre sua segunda vinda. Então, se você do outro lado quiser, olha o telefone aqui, ó, passando na sua tela, 81971151360, e você pode adquirir esta obra aqui, olha, esta obra para a sua casa, para a sua estante. Você pode adquirir para a sua vida, para que você possa ter mais conhecimento libertador. Aponta aqui o seu QR Code aqui, aponta para o QR Code, você fala diretamente comigo e obtenha seu livro. Hoje nós vamos falar sobre, aliás, eu acho que não tem mais recado nenhum para dar, eu acho que é isso mesmo. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que entram em contato comigo, muito obrigado pela força. E se você não conseguir falar comigo diretamente assim, eu digo rápido, mandei uma mensagem agora, queria que o Jason respondesse. Calma, espera só um pouquinho que eu vou te atender, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre este livro, Brasil, a Bíblia. Muito vendido.
um livro extremamente vendido, divulgado como sendo de uma autoria divina, ou de seres humanos que foram inspirados, tiveram uma espécie de iluminação e passaram a escrever aquilo que eles sentiram de Deus. E as pessoas, aqueles sacerdotes, profetas, reis, juízes, consideraram esse livro como sendo um livro sagrado, assim como também profetas, sacerdotes e juízes e pessoas importantes consideraram também este livro, o Corão, um livro sagrado, divinamente inspirado e iluminado pelo Deus Alá, através do seu profeta Muhammad. Então, se nós pegarmos livros e mais livros inspirados de outras culturas, de outras eras, nós vamos ver que esses livros, de acordo com as suas respectivas religiões e religiosos, são livros também sagrados. Agora a pergunta é, o que seria se nós pegássemos este livro aqui, a Bíblia, exatamente ela, você tem a Bíblia em casa, o que seria da Bíblia sem fantasia? O que resta deste livro aqui sem o sobrenatural? Se você tirar o sobrenatural, o espiritual, o que você vai ter desse livro, que vai sobrar desse livro para você? E hoje nós vamos fazer uma introdução, uma análise profunda, algo sem véus. Eu vou descarnar a Bíblia para você, eu vou desnudar a Bíblia para que você veja. Sem a pretensão, Brasil, de uma inspiração divina, a Bíblia é reduzida apenas a um produto cultural. Nós não temos nenhum original da Bíblia. Todos os originais se perderam. A gente tem cópia de cópia de cópia. Então, o problema do Antigo Testamento. A cópia mais antiga que a gente tinha em hebraico da Bíblia era da Idade Média. 970 depois de Cristo. Olha, 970. A cópia em hebraico mais antiga. Fora essa cópia, a única coisa que tinha em hebraico da Bíblia era um cartãozinho, vou até simbolizar com isso aqui, chamado Papiro Nash, que traz um trechinho dos 10 mandamentos escrito em papiro, datado do ano 100 a.C. Mais nada. Se ela é de fato um produto cultural, ela não é mais a tal palavra de Deus, como algumas pessoas insistem em dizer que é, mas sim uma coletânea de textos criados por diversas mãos humanas ao longo de séculos e séculos, em contextos históricos e sociais completamente específicos e diferentes também. Então o que sobra é uma obra, apenas uma obra de literatura histórica, política, filosófica e repleta de contradições, erros factuais e influências culturais, Brasil. Então, o que você tem aqui não é uma Bíblia escrita por Deus, mas o que você tem aqui é apenas uma influência histórica. Sem o aspecto divino, a Bíblia se torna um reflexo das sociedades que a escreveram, Brasil. É você pensar nisso, cara. Pô, será que eu estou diante de um livro escrito pelo próprio Deus? Os textos, Brasil, que você vê aqui, cada perícope, cada texto, cada contexto, revelam as visões e os contextos dos mundos antigos dos hebreus, cercados por conflitos tribais e práticas culturais compartilhadas com povos vizinhos, como os babilônicos, por exemplo, os egípcios, os assírios, e por ali se vai. Você vê que quando você lê a Bíblia, e se você conhece outros livros que são supostamente sagrados por outros deuses de outras religiões, principalmente na Mesopotâmia, você vai ver que os assuntos aqui são muito iguais. A Bíblia, os autores da Bíblia, beberam de diversas fontes e foram filtrando. Você pega uma água de fontes diferentes e vai filtrando essa água. Filtra, até chegar onde você quer. A Bíblia é apenas um resultado das outras culturas. Não é nem dos hebreus direito. Então, se você tira esses fenômenos sobrenaturais, que o mar se abriu, o mar não se abriu, Brasil. Como é que eu vou explicar isso para um brasileiro? Um brasileiro que vive tapado dentro da Bíblia e ouvindo histórias desde a sua juventude, desde a sua inocência. Aí o camarada vai lá e entende que Sansão, ele segurou um prédio. Como é que eu vou explicar isso para o cara dizendo que Sansão não segurou um prédio? Mas ele crê. É fé. E fé, a gente não trabalha com isso, a gente trabalha com evidências. Jason, mas existem evidências de que o dilúvio aconteceu. Não, cara, não existe a menor
evidência de que o dilúvio aconteceu, ocorreu um dilúvio universal. Não aconteceu nada dessas coisas. Tudo isso são ficções desenvolvidas pela Bíblia. Você vê, quando você abre aqui os livros como Josué, o livro de Reis, você vai ver, cara, as estratégias de consolidação de poder, como a conquista de territórios e a legitimação dos reis. Quer dizer, política, economia, administração, cultura. É político esse livro, cara. A promessa divina de terra nada mais é do que uma justificativa política para o expansionismo. Aquela ideia de dizer assim, vamos acabar com eles porque eles são pecadores. Mentira! Era somente para expandir, para ganhar território. Ah, porque até a planta que pisar o teu pé será teu. Por que Babilônia não foi? Por que eles não invadiram a Babilônia, os medos, os persas, o Egito? Por que não invadiram? Porque eram potências grandiosíssimas e poderosas, bélicas, muito bem armadas até os dentes. Coisa que os hebreus, e nem tampouco o Deus pequenininho dos hebreus, conseguiria tomar essas terras, que eram terras maravilhosas. Por que eles não tomaram a Grécia? Porque eles não tomaram Roma? A planta, aonde pisar a planta dos teus pés será teu, será vosso. Mentira! Dura, na cara, limpa. O Deus de Israel nunca teve a capacidade de invadir o Egito. Vamos invadir o Egito. Não! Foram invadir terras pequenas, povoados, tribos pequenas, fizeram armadilhas, aniquilaram crianças, gestantes, pessoas com doenças mentais, tudo isso para tomar a terra deles, para tomar o ouro, o cavalo, tomar tudo, cercar todo mundo. Isso é barbaridade. Como é que você entende que um Deus está por trás disso? Ah, mas é contexto de guerra, Jason. Mentira! Isso é coisa de teólogos para justificar barbaridades. Você está entendendo? É um controle social, é um expansionismo político, geográfico, onde Israel queria, porque queria aquela terra ali. E aí eles olhavam, viam aonde que tinha um povo mais fraco. E ela invadia, como a terra de Ai, por exemplo. Chegou lá, Josué disse, olha, não precisa tantos homens para destruir aquela terra, não. Somente tantos homens, vai lá, destrói tudo, pega tudo, rouba tudo e traz para nós. Somente isso, pega as mulheres também. Agora, ó, não se esqueça de aniquilar as crianças do sexo masculino, porque as femininas vocês trazem para nós, porque aí eu vou dividir as meninas com vocês aqui. Era isso. É o que a Bíblia diz. Você fala disso, que isso, que horror. Era exatamente isso que eu estou te contando. A Bíblia é um controle social, onde as pessoas, onde bárbaros, selvagens, israelitas selvagens, tá? Entravam, invadiam terras, cavalos, espadas, flechas, arcos, escudos, broquéis, para poder roubar o material bélico dessas pessoas e tomarem conta daquela terra. E tem uma coisa ainda mais, a Bíblia deixa bem clara também que os israelitas, antes de tomar uma terra, tinham que fazer tinha que levar a paz. Como é que era a paz? A paz é o seguinte, Deus dando instruções. Olha, é o seguinte, no dia que vocês invadirem essa terra, antes leve um acordo de paz. Se o povo daquela terra, se os homens se submeterem como os seus escravos, serem seus escravos, se eles derem as mulheres deles para vocês, se eles derem o ouro, a prata, o cavalo e os bens, e prometerem ser servos, escravos de vocês pela vida toda, então levem paz. Se eles não quiserem, Deus falando, Deus, se eles não quiserem dar as mulheres deles, não quiserem dar os seus bens e não quiserem ser os escravos de vocês, então cerquem a cidade, aniquilem, executem todos e não tenha dó. Eu pergunto para você, você acha que isso é plano de um Deus? Você faria isso? Era esse o acordo de paz? Será que na nossa Constituição ou em alguma Constituição atual existe algo tão horrendo como essa? Existe um Código Civil ou um processo civil que possa trazer essa noção jurídica para alguém? Você aceitaria isso? Não, né? Mas Deus aceitou. É impressionante. E você não entende isso, cara. Você não compreende. Eu falo da maneira mais fácil.
para você compreender o que é a Bíblia, o que é este livro aqui. Você vê, por exemplo, que as leis e as normas em Levíticos, como também em Deuteronômio, servem mais como instrumentos de regulação social. O Brasil serve para a manutenção da ordem tribal, de como os decretos divinos deveriam ser estabelecidos. Então, quando a gente desmonta os mitos, como a criação do mundo, veja, Brasil, que sem o toque divino, o Gênesis é apenas mais uma narrativa cosmogônica. É apenas isso. Semelhante, muito semelhante aos mitos babilônicos, como a epopeia de Gilgamesh. Leia a epopeia de Gilgamesh, coloca no Google, cara. Veja o que o Gênesis tem a ver com a epopeia de Gilgamesh, cara. As leis de Moisés, cara, não é lei de Moisés, são leis de Hammurabi. Leia o livro dos mortos, lá do Egito. Por que você tem que ficar o tempo todo voltado para a literatura cristã, lendo apenas teologia e vendo desenhos animados voltados para o cristianismo? Você não vai sair disso nunca. Não existe, Brasil, eu digo para você do outro lado, cara, não existe, não há a menor das evidências científicas que sustentam a criação em 6 dias. Ou o mito de Adão e Eva. Adão e Eva, um homem de barro, uma mulher costela, foram pegos por uma cobra falante. Por favor, cara. E outra coisa, a questão dos milagres. Os eventos milagrosos, como essa abertura do Mar Vermelho ou a ressurreição de Jesus, são impossíveis de serem corroborados por evidências históricas ou pelo menos científicas. Cara, sem o sobrenatural, são apenas histórias simbólicas ou propagandistas. Tudo o que você vê são os hebreus escrevendo para injetar medo nas sociedades. Apenas isso, Brasil. Não existe um milagre. O camarada vai lá e ele conta dizendo que aconteceu isso. Qual é a prova que existe que o mar se abriu? Nenhuma. Nada. Só o cara contando a história. E você acreditando. E dando dízimo pro pastor para ele ficar o tempo todo, ou pro padre, ou para ele ficar o tempo todo contando essas histórias para você. Olha, gente, vamos ler hoje a história que Noé abriu o Mar Vermelho. Tá contando uma historinha para uma criança, assim como um pai, uma mãe que para à beira da cama, vai contar uma história para o filho dormir. É só isso, e você tá sendo o otário dessa religião. E você não compreendeu isso até agora. Este momento, você é um cara que já passou dos seus 16 anos de idade, cara. Você tá com 20 anos na cara. Você tá com 40 anos e anda com esse livro aqui, ó, debaixo do braço e não entende bolufas do que está escrito. Sequer a Bíblia você leu. Você tá entendendo o quanto a religião te faz de otário? É isso, cara. Jason, mas tem as profecias, cara, as profecias bíblicas. Muitas vezes podem ser reinterpretadas, vistas com jeitos diferentes, como projeções humanas, baseadas em medos ou até mesmo em aspirações do seu próprio tempo. O camarada que estava ali, e ele faz uma profecia, olha, pode ser que haja uma terceira guerra mundial. Ou então eu estou vendo uma terceira guerra mundial. Pode ser que daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, 5 anos, 1 ano, haja uma guerra mundial. Outras pessoas escreveram posteriormente. Essas profecias que você vê por aí, entenda o que eu vou falar para você. Definitivamente, elas não passam, Brasil, de acertos casuais ou de reescritas posteriores para legitimar os eventos históricos. Pessoas escreveram sobre os eventos depois deles, como, por exemplo, quem escreveu os evangelhos. Escreveram as cartas paulinas ou escreveram os evangelhos muito depois da queda da destruição do muro, do templo de Jerusalém, eu quero dizer. Não escreveram enquanto estava destruindo. Gente, está destruindo aqui agora, está acabando com tudo, está indo assim, blá, blá, blá. Nada. E outra,
tudo o que o suposto Jesus falou. Lá no próprio texto, na própria Bíblia, nada bate. Jesus falou o quê? O que vai acontecer, isso no tempo de vida dos seus discípulos. Ele falou de uma aflição, de um tempo de angústia que viria sobre Jerusalém, não sobre o Brasil, não sobre Roma, não sobre A, B ou C, mas sobre Jerusalém. Seria uma angústia, uma tempestade, seria uma revolta tão grande de Deus, aonde o próprio Jesus deixa em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que os acontecimentos que ocorreriam na frente da visão dos apóstolos era algo que nunca tinha acontecido desde que Deus criou o universo. E jamais voltaria a se repetir algo tão estrondoso como isso. Eu pergunto para você, isso aconteceu? Aí você fala para mim, Jason, isso ainda vai acontecer. Putz, aí é onde a gente se ferra, cara. Aí é onde você vê a ignorância das pessoas. Jesus falou que essas coisas aconteceriam diante da visão, da audição dos apóstolos, quando virdes todas essas coisas acontecer, vereis que o fim está próximo. Mas quem é que vai ver? Os apóstolos. Mas Jesus, eu não sou apóstolo. Não, Jesus não está falando de você, ele está falando dos 12. Os 12 discípulos. É só você pegar Mateus, capítulo 10, versículo 2, 3, que você vai ver o 4, os nomes dos apóstolos. É o Pedro, é o Tiago, é o João, é o Bartolomeu, é o Judas Iscariotes, é o Judas filho de Alfeu, é o Mateus, todas essas pessoas. E essas pessoas, Jesus falou que elas não morreriam até que vissem com os seus próprios olhos a volta de Jesus com anjos. Ele viria com anjos, não seria de forma secreta, de forma invisível, sabe? De uma forma que ninguém ia ver, não. Ele falou que viria com anjos. Nenhuma dessas coisas ocorreram no Brasil. Então, e Jesus, o Jesus histórico, Jason, se você retirar, por exemplo, o lado divino, você vai ver que Jesus de Nazaré se torna apenas um pregador carismático. E isso eu estou dando crédito à narrativa do Novo Testamento. Ele não é o Filho de Deus, mas apenas, simplesmente um líder que, como muitos outros, tentou reformar a sociedade de sua época. Só isso, cara. Então, atribuir milagres, atribuir uma ressurreição a esse personagem, né, é resultado de uma devoção de seus seguidores, não de fatos comprováveis, não de evidências históricas. Mas, Jason, a Bíblia, ela é somente uma literatura? Sim, cara, sem dúvida. Sem o sagrado, sem o divino, sem o espiritual, o sobrenatural, a Bíblia ganha destaque apenas como das maiores coleções literárias da humanidade. Textos como o livro de Jó, por exemplo, ou os Salmos, permanecem como as expressões poéticas, expressões filosóficas da condição humana, explorando apenas temas como o sofrimento, a mortalidade, a busca por significado, apenas isso, cara. E você vê também, você olha para a Bíblia e você diz, Jason, aqui neste livro é a nossa regra de fé, de prática, comportamento e santidade. Não é, Brasil. Eu vou te explicar por que não é. Porque você vê, além de tudo isso que eu falei para você, você vai ter contradições na Bíblia. E a moral da Bíblia, de capa a capa, é completamente questionável. Sem a capa de divindade, a Bíblia é exposta apenas como um livro cheio de contradições internas e uma moralidade que muitas vezes é repugnante pelos padrões modernos. Se você pegar hoje, ler a Bíblia e dizer, olha, tudo isso que Deus falou deve ser seguido pelo seu povo. Aí você fala, Jason, mas isso está escrito no Antigo e no Novo Testamento, isso não interessa, porque não existe Antigo e Novo Testamento. Isso são coisas de dispensacionalistas, Brasil. Coisas de escatologistas. Entenda que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Se Deus disse que escravidão é bom,
é porque ele queria que a escravidão continuasse. Se ele dissesse que a escravidão lá atrás era má, seria má hoje. Não, tudo bem, poxa, realmente, Deus, parabéns para o Senhor, que numa época tão difícil o Senhor disse não à escravidão, não à misoginia, mas ele disse sim à escravidão e disse sim à misoginia, ao racismo, ao preconceito, à discriminação, ao machismo. Ele disse sim a essas coisas. Vamos ler comigo. Lucas 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja que a escravidão, por exemplo, normatizada, apoiada e nunca foi condenada explicitamente. Me fale um único versículo onde Deus está dizendo eu não permito a escravidão. Não existe. Genocídios, por exemplo, e massacres são retratados aqui como ordens divinas em livros como Josué. O meu livro, por exemplo, o livro que vai sair do Jason, A Psicopatia do Deus de Israel, um livro muito aguardado, um livro que com certeza, cara, ainda será melhor do que o livro Porque Jesus Mentiu, cada um com sua distinção. Eu trago tudo isso para você, cara. Você vê que aqui é ordem do próprio Deus. Josué está dizendo, olha gente, eu acabei de ouvir Deus falando que era para aniquilar fulano e beltrano. Hã? Senhor? Peraí, só um minutinho que o anjo tá falando. É isso, que errado aí, que o Rabarau e Fute, ó. Tu vai ser o porta-voz da tua família. É para enforcar. O que mais? Apedrejar também. Apedreja. Ordem de profeta, ordem de um sacerdote, ordem de um juiz, ordem de uma pessoa escolhida por esse tal Deus. Você está entendendo? Misoginia, cara. Leis que tratam as mulheres como propriedades ou seres de segunda classe. Você fala, não, disso, Deus não trata assim, não. Trata. E é exatamente isso que eu vou trazer no meu livro, A Psicopatia do Deus de Israel. E existe um outro detalhe também, cara. A ficção da espiritualidade. Jason, porque a Bíblia fala de anjos, a Bíblia fala de gigantes, de anjos que tiveram relações sexuais com mulheres humanas. Pô, aí já apelou, né? Deu uma apelação boa agora, né? Já não bastava o dilúvio, já não bastava a Torre de Babel, já não bastava tantas outras cobras falantes. Agora tem gigantes também na Bíblia, dragões que estão morando dentro dos oceanos e tal, e tem um dragão lá chamado Leviatã e o bicho vai sair e tal. Quer dizer, tudo ficção, cara. Os textos bíblicos podem ser vistos como histórias alegóricas ou ficcionais, sem o sobrenatural da Bíblia. Parábolas e narrativas épicas são contos morais, nem sempre aplicáveis ao mundo real. Você está entendendo isso? Então, quando você pegar a Bíblia, entenda que este livro aqui nada mais é senão uma novela da época. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu espero muito, cara, que você do outro lado tenha entendido o vídeo de hoje, porque o que eu quero, na verdade, aqui é te ajudar a refletir, a sair dessa prisão enganosa da religião, a destravar o seu cérebro a tal ponto de você olhar e ver as coisas como elas são. Então, Brasil, retirar a divindade da Bíblia não a transforma no lixo, não, de maneira nenhuma, mas apenas e unicamente em um documento valioso, mas humano. Tudo que você está vendo aqui de capa a capa de Gênesis, Apocalipse, não passa de um espelho das nossas origens, da nossa capacidade de criar narrativas. Apenas isso, apenas para compreender o inexplicável e também uma tentativa. A Bíblia é apenas uma tentativa e uma justificativa de poder e autoridade. No entanto, Brasil, sem os mitos e sem os dogmas, sem o aparato espiritual, sobrenatural, sem os anjos, sem os deuses, sem os demônios, ela perde o seu status de livro sagrado e se torna apenas uma coleção de textos culturais, literários, históricos, que deve ser analisada criticamente e também com discernimento, Brasil. Acorda, você que é homem, cara. Você que é mulher. Fica de olho nesses caras que falam de Bíblia como sagrada. Presta bem atenção. Eles estão querendo um troco, um lucro, viver nas tuas costas. É só abrir os olhos.
Tenha discernimento, meu amado, minha amada. Um forte abraço para você. Espero muito que você adquira este livro libertador para você e para sua família, para os seus filhos. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Fica na paz e eu espero muito te ver no próximo vídeo, Brasil. Até lá. Bom, galera, agora que já assistimos a esse vídeo incrível do Jason Ferrer, acho que todo mundo pode concordar que foi uma aula. Não uma aula qualquer, mas um tapa na cara da ignorância que muita gente escolhe carregar quando o assunto é a Bíblia. E aí, o que acharam? Eu já sabia que o Jason era fera, mas ele superou todas as expectativas com essa análise minuciosa e corajosa, jogando luz sobre aspectos que as pessoas fingem não ver. A gente precisa mesmo de mais conteúdos como esse, que vão além do superficial, que não tem medo de meter o dedo na ferida. Porque, convenhamos, é fácil cair na narrativa confortável de que a Bíblia é só um livro de amor, paz e moralidade elevada. Mas a verdade é que tem muito mais coisa ali. Muita coisa sombria, incoerente e moralmente questionável, que nunca chega até a maioria das pessoas. Esse vídeo é um convite à reflexão, à desconstrução de ideias antigas e à busca pela verdade. E não tem como negar, o Jason mandou ver em trazer tudo isso de uma forma tão clara e direta. Ele desmontou, peça por peça, aquela imagem impecável que os religiosos tentam pintar sobre as escrituras. Mostrou que, por trás de tudo, tem genocídios, escravidão, machismo e uma infinidade de absurdos que só se sustentam porque a galera insiste em colocar a Bíblia num pedestal. Agora, vamos combinar aqui qual é o impacto disso tudo para nós, como uma comunidade de pensamento crítico. É justamente esse tipo de análise que nos dá força para continuar. Quando a gente questiona, quando a gente expõe as falhas e os problemas, a gente tira o poder das narrativas que servem apenas para controlar, oprimir e manter as pessoas presas a dogmas sem sentido. É por isso que vídeos como esse são tão importantes. E é por isso que a gente precisa compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível. E aqui, no canal Rebelião Ateísta, a ideia é exatamente essa: trazer conteúdos que abrem os olhos, que provocam, que fazem a gente pensar. A gente não tá aqui para suavizar a realidade, nem para passar pano para ideias que já provaram ser prejudiciais. Nossa missão é iluminar o caminho com a luz da razão, do pensamento crítico e, claro, com a coragem de enfrentar qualquer resistência. Então, galera, bora fazer esse conteúdo chegar longe. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, agora é a hora. Manda no grupo da família, joga no WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais. E não para por aí. Troca ideia com as pessoas, provoca debates, desafia o pensamento comum. É assim que a gente planta as sementes da mudança. E claro, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve agora mesmo. É só clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Não custa nada para você, mas faz toda a diferença para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Também ativa o sininho, porque assim você não perde nenhuma novidade. A cada vídeo, a gente dá mais um passo na direção de um mundo mais consciente, mais justo e mais livre. Outra coisa, deixa o like nesse vídeo. Pode parecer bobeira, mas é uma forma super eficaz de ajudar o algoritmo a entender que esse tipo de conteúdo é relevante. E quanto mais relevante ele for, mais ele vai ser recomendado para outras pessoas. Então, bora fortalecer nossa comunidade, né? Agora, sobre os comentários. Eu quero muito saber o que vocês acharam desse vídeo do Jason. Qual foi a parte que mais chamou a atenção de vocês? Teve alguma coisa que vocês ainda não sabiam? Ou, quem sabe, algo que vocês já tinham percebido, mas nunca tinham visto alguém explicar tão bem? Escreve aí embaixo, porque eu leio todos os comentários e sempre faço questão de trocar ideia com vocês. E se puder, dá uma moral lá pro Jason Ferrer também. O cara merece, né?
Um trabalho desse com tanta pesquisa e dedicação precisa ser reconhecido. Vai lá no canal dele, se inscreve, comenta, manda aquele abraço em nome da Rebelião Ateísta. Porque no final das contas, a gente tá junto nessa caminhada. Cada um de nós tem um papel fundamental na construção de um mundo onde a verdade prevaleça sobre os dogmas e a razão vença a ignorância. E, para fechar, eu queria agradecer a cada um de vocês que faz parte desse movimento. A Rebelião Ateísta não seria nada sem a força de vocês. É muito gratificante saber que tem tanta gente engajada, pensando, questionando, desafiando as convenções. A gente tá aqui para mudar o jogo, para trazer luz onde só tem escuridão. E é com vocês que a gente consegue isso. Então, é isso, galera. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui, por assistirem, por participarem. Não esqueçam, questionar é o primeiro passo para a liberdade. E a gente tá só começando. Tem muito mais coisa boa vindo por aí, muito mais reflexão, muito mais confronto com as mentiras que nos contam. Bora juntos, sempre. Até o próximo vídeo. E não esqueçam, espalhem a mensagem, fortaleçam a causa e nunca parem de buscar a verdade, porque o conhecimento é a arma mais poderosa que a gente tem. Valeu, galera. Tamo junto.